Obra Lírios de Esperança, de Wanderley Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fogo. Capítulo 3. Medidas inadiáveis. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 7. A palavra sábia de nosso diretor revestiu-se de caráter emergencial. Os cooperadores do Hospital Esperança receberam-na como uma convocação para medidas inadiáveis. A hora presente reclamava maior soma de informações sobre a natureza das provas depois da morte. Diversas equipes se mobilizaram ante os alvitres de Eurípides para traçar planos. Após o término da inspirada explanação, Dona Modesta convidou o professor Cícero e o Dr. Inácio ao seu gabinete particular, a fim de se organizarem. Inácio, creio que acabamos de obter endosso a velhos anseios, abriu o diálogo Dona Modesta. Modesta, você sabe que há quanto tempo espero para levar ao plano físico um noticiário franco e destemido sobre a situação dos espíritas nesta casa. Adoraria assustar um bocado de gente. Chega de sustos, Inácio. O momento nos pede clareza, entretanto, com objetivos puramente educativos. De nada nos valerá surpreender e não educar. Jamais deveremos esquecer esse foco, atalhou o professor. Nossos confrades na terra, especialmente os operários da mediunidade, precisam de apontamentos sobre mediunidade e transição. As colocações de Eurípides foram decisivas. Imperioso oferecer-lhes mais vasta noção sobre o momento que atravessamos. De fato, as cartilhas e os mentores culturais de sofismas somente deixarão de existir quando promovermos a lucidez pelo bom senso. Continuo intrigado sobre como escalar essa montanha de condicionamentos sem dinamitá-la. Sim, Inácio, sua afirmação não deixa de ter fundamento, aclarou Dona Modesta, desde que apliquemos farta dose de lógica e instrução moral juntamente com as novidades contundentes que detonam os padrões. Entre uma xícara de chá e outra, os três ceareiros continuavam a conversa. O professor, sempre muito ponderado, procurava oferecer um roteiro para as medidas da hora. A evolução é uma lei natural norteada por ciclos. Homens e instituições, ideias e fenômenos da natureza obedecem ao sublime princípio da emancipação ordenada. Nascer e renascer, infância e maturidade, semeadura e colheita. O Espiritismo alcança seu período de maioridade. É a etapa na qual ocorre a ceifa, instante divino de definições, tendo em vista o futuro de expansão e glória, a que tudo e todos se destinam na vida. Esse ciclo da colheita orienta-se pela separação do joio e do trigo. Após crescerem juntos, é necessário perceber para que servirá o fruto da plantação. Após mais de um século de espiritismo prático em terras brasileiras, desponta o momento de avaliação diante dos horizontes novos que se descortinam para a nossa abençoada seara doutrinária. Hora de pesar as conquistas e construir princípios adequados às necessidades do momento presente. Espiritismo é dinamismo e ação. Somos todos conclamados a dar novo significado, repensar, avaliar e edificar. Desde o surgimento do Guia dos Médiuns e Experimentadores, o Livro dos Médiuns, lançado em janeiro de 1861, o mundo ganhou o mais lúcido roteiro de condução das forças psíquicas. Inspirado em suas abordagens profundas e seguras, médiuns e doutrinadores lançaram-se ao exercício. As conquistas foram ilimitadas. Mais de um século de vivência com o mundo espiritual
por meio das célebres reuniões mediúnicas, foi suficiente para consolidar uma noção clara e consciente de imortalidade entre os encarnados. Embora acanhados para um orbe que passou milênios na ignorância intencional sobre as realidades extrafísicas, esses foram passos muito significativos. A hora da maioridade é, no entanto, uma chamada à mais vasta investigação nos domínios da vida futura. Imprescindível superar conceitos e barreiras culturais erguidas no valioso laboratório do intercâmbio entre os mundos físico e espiritual. Todo o saber acumulado deverá conduzir às novas sondagens com propósitos educativos. Assim como Allan Kardec lançou-se à pesquisa honesta dos fenômenos, contrariando todas as opiniões a respeito de sua atitude, hoje, os aprendizes da mediunidade que almejam servir à causa do Cristo são convocados a imprescindíveis discussões. Até onde a cultura das convenções que dominou o psiquismo de inúmeros cooperadores na seara terá igualmente penetrado nesse campo sagrado da relação interdimensional? Os padrões estabelecidos como roteiros de segurança mediúnica não estarão, em verdade, constituindo fortes amarras ao progresso das práticas de intercâmbio? Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distante do dogmatismo? Como edificar grupos de servidores mais adequados aos imperativos da hora de transição? Como resgatar e como utilizar a espontaneidade? Que noções cristãs estabelecer sobre educação mediúnica? Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviços mediúnicos em tempo de transição? Excelente reflexão, professor, manifestou Dona Modesta. Sem dúvida, essas indagações são pertinentes ao contexto de muitas histórias que conhecemos neste hospital, exclamou o médico uberabense. Daí, por que não oferecer aos companheiros encarnados uma nova série de obras que retratam os sucessos e insucessos dos espíritas? Não só dos espíritas, mas dos amantes da mensagem cristã. Que seja Modesta. O que importa é o casuísmo. Para mim, os escritores espirituais foram muito generosos, poupando notícias nesse particular, asseverou com sua típica sinceridade o Dr. Inácio. Generosos não, Inácio. Foram compassivos, retrucou o professor. Pode ser, ainda assim, o momento pede um susto, insistiu o doutor. Tenho a certeza, Inácio, de que sua ligação com o médium uberabense será o caminho certo para os recados mais diretos. Essa será uma vertente a seguir. Por outra análise, Eurípides tem demonstrado enorme esforço na formação de trincheiras do amor cristão e humanitário. Vale-nos um pouco mais de sua experiência no assunto, professor, solicitou Dona Modesta. Em todas as épocas, os inventores e descobridores, cientistas e expoentes da cultura, educadores e religiosos, tiveram a proteção de frentes atenciosas e generosas a fim de exercerem suas missões e compromissos. Fortalezas de amor sempre foram organizadas em torno de quantos acalentaram e viveram pelos sonhos de progresso e amor. Se esse é o dinamismo do mais alto em favor de quantos cuidam do avanço linear do planeta, que se dirá daqueles cuja tarefa é abrir os olhos dos homens, verticalizando a mentalidade e a ação para os destinos além da matéria? Os vanguardeiros da espiritualização sempre são salvos da misericórdia celeste no cumprimento de seus deveres. Por esta razão, nossa fala se direciona para um apelo clamoroso e urgente na formação de núcleos de amor para o planeta. Tais medidas fizeram-se indispensáveis e algumas vezes insubstituíveis para com os projetos de caridade e resgate em tempos de transição planetária. Os serviços defensivos do bem, nessa etapa de transformações, são imprescindíveis. Urge a criação de polos de retaguarda e refazimento espiritual. Toda pequenina luz que se acende no bem é tremendamente procurada
pelo movimento das trevas densas. Difícil avançar na direção da luz, sem inspiração e equilíbrio. E sem imunidade, não garantimos por muito tempo as aspirações nobres. Os ataques e a criatividade dos gênios da perversidade nunca foram tão poderosos. Essa é a lei. É preciso que o inferno procure o céu para exterminá-lo e acabe concluindo sobre a conveniência de aceitá-lo. Pesada nuvem se adensa na psicosfera terrena, proclamando a decisiva hora do ajuste. As espessas crostas do mal são cuspidas dos abismos e sobem à superfície, em regime de higienização psíquica do planeta. Uma marcha jamais vista em todos os tempos movimenta as regiões abissais da erraticidade, tempo de transição. Uma semicivilização se esconde nas profundezas da subcrosta. Por lá, enxameia a vida em estágios de precariedade e sordidez. São nossos irmãos, nossa família. Nossas notícias não devem, porém, ser analisadas sob um foco apocalíptico de decadência e ruína. Muito ao contrário. Se a humanidade atrai a sua parcela enfermiça para cima, é porque adquiriu os recursos preventivos para se curar. Essa é a ordem. Esse é o ciclo pelo qual passamos nessa casa de esperança chamada Terra. Nos compromissos da espiritualização, despedem-se do mundo físico os desbravadores da era do espírito, para que assumam os operários destemidos da regeneração. Somente com muita coragem e desprendimento de convenções e padrões rígidos, seremos capazes de estabelecer ambientes para sentinelas vigilantes do amor nesse turbilhão de lutas e conflitos. O espírita, nesse cenário, é convocado a severo chamado. Muito será pedido a quem muito recebeu. Hora de romper com as amarras do receio e, a exemplo do senhor Allan Kardec, em plena Paris da cultura e do saber, lançar-se ao trabalho. De certo, todo espírita consciente por fazer parte da sociedade encarnada deverá agir como um cidadão cuja tarefa é realizar seu papel responsável na eliminação dos males coletivos em todas as esferas. Grande engano, todavia, será ignorar que a origem de todos os males humanos, em todas as épocas, sempre teve como raiz os sítios da perversidade, organizados há mais de 10.000 anos nas profundezas abissais da vida espiritual. Ninguém, em são juízo, vai querer resolver os problemas do mundo dentro de uma reunião mediúnica de amparo, descuidando da tarefa da responsabilidade social. Mas nosso apelo dessa hora é para a formação de grupos conscientes, dispostos a cooperar em uma das mais árduas medidas de saneamento e solução ante os destinos novos da humanidade. A vida nesses antros fétidos e nauseantes. Cabe-nos enxertá-los de esperança para recobrarem a lucidez. A vida nesses pântanos de amargura. Compete-nos nutri-los de carinho para sentirem que podem recomeçar. Nesses pântanos de dor existem lírios exuberantes, capazes de refletir a luz do sol. É nossa família que ficou no tempo, mendigando nosso amor. Apresentam-se iludidos pelo orgulho e fazendo-se de fortes e vingativos. Entretanto, amam e amam muito. Nosso desafio é amá-los ainda mais para descobrirem o quanto vale a pena viver plenamente e retomar o caminho para Deus. Busquemos os nossos lírios. Depois de uma pausa em que se mostrava sobremaneira emocionado, continuou o professor. Nossos números de censo são muito próximos do censo humano. No período da vinda do Cristo à Terra, a faixa estimativa populacional girava na ordem de 300 milhões de almas reencarnadas. Nessa ocasião, os censos do mais alto notificavam que, entre encarnados e desencarnados, a Terra possuía uma população geral na ordem de 20 bilhões de espíritos.
Nunca aconteceram tantas reencarnações na humanidade até essa época. Depois, houve um declínio acentuado em virtude da precária condição de vida na queda do Império Romano, reduzindo a população humana a menos de 200 milhões de criaturas no corpo. Somente no segundo milênio da era cristã, a população voltou a crescer vertiginosamente, atingindo pouco mais de 500 milhões de almas reencarnadas até o século XV. Em 1900, o contingente girava em torno de 1 bilhão e 600 milhões. Mas, somente após 1950, encontramos o período decisivo da humanidade. Viramos o milênio com a estimativa da população terrena de 6,5 bilhões de espíritos no corpo e uma população geral de 30 bilhões de criaturas. Essa projeção nos auxilia a concluir que, em certas épocas, os serviços socorristas realizaram-se totalmente na vida espiritual, considerando ser irrealizável efetivá-lo com a participação humana. Depois da doutrina espírita e da experiência adquirida em mais de 100 anos de atividades mediúnicas, o cenário é outro. Hoje, são mais de 6 bilhões de espíritos no corpo e nunca a Terra passou por tão diferenciado processo de migração e emigração de espíritos entre o mundo dos sentidos físicos e extrasensoriais. A senhora tem reflexões mais claras, Dona Modesta, sobre o significado desses dados. É verdade, professor. Venha analisando-os para ter uma noção mais fiel da extensão do trabalho que nos aguarda neste século, junto aos servidores da mediunidade em ambas as esferas. A Terra tem hoje um pouco mais de 6 bilhões de almas envergando o corpo físico. Sua população geral, conforme os censos do mais alto, chega à faixa de 30 bilhões de criaturas atraídas pelo magnetismo e lutas do planeta. Do contingente geral, temos 20% dos habitantes reencarnados, o que possibilita pensar em 4 espíritos de cá para cada um na vida física. Por meio de controles bem mais elaborados e sem margens de falha, as equipes de celestes sociólogos que orientam os destinos dos continentes destacam que 4 bilhões desses 6 bilhões reencarnados são almas doentes que purgam dolorosos processos de reeducação. Os outros 2 bilhões são corações na busca ostensiva de sua recuperação, entre os quais pouquíssimas vezes encontramos os chamados missionários coletivos ou encarregados de outorgas específicas que venham a corroborar com o planejamento do progresso e bem-estar social. Algo muito similar sucede com os outros 24 bilhões da população terrena na erraticidade. Temos 12 bilhões de desencarnados em patamares de luta e sofrimento, 6 bilhões de espíritos medianos que já cooperam eficazmente na tarefa regenerativa de outros, e mais 6 bilhões de condutores elevados, entre os quais se encontram os avatares que velam pelo grande plano do Cristo para o orbe, missionários, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores e auxiliares galácticos. A maioria deles liberada da reencarnação, ou ainda inúmeros homens e mulheres comuns que venceram as provas expiatórias no suceder das reencarnações. Algumas conclusões tornam-se necessárias para que possamos apresentar propostas de serviço e cooperação inadiáveis aos amigos encarnados, somando-se à aglomeração de seres em franca condição de dor e doença. Temos um total de 16 bilhões em ambos os planos de vida, distribuído em 4
bilhões no corpo e mais 12 bilhões nas regiões de pavor e desequilíbrio de nosso plano. Uma média de 3 espíritos desencarnados em crise para cada um em tormenta na vida física, totalizando pouco mais de 50% da população geral do orbe. Desses 16 bilhões, encontramos 4 bilhões de espíritos, apesar de enfermos, em franca busca do bem. Outros 4 bilhões são criaturas perversas que deliberadamente agem no mal. Os 8 bilhões restantes se encontram em postura de indiferença ou indecisão, com fortes apelos para a apatia e o desânimo. Esses 12 bilhões de enfermos trazem em comum a falta de idealismo superior e o apego às questões materiais, 2 traços que se distribuem de conformidade com a individualidade, seus pendores, seus valores e sua cultura. E daqueles 4 bilhões de irmãos nossos que gerenciam o mal por meio da perversidade, temos hoje nada menos que 1 bilhão deles em plena sociedade terrena, destilando o fel da cultura nociva e da atitude insana, enquanto outros 3 bilhões ainda guardam os postos mais elevados nas ordenações infernais junto às esferas extrafísicas. Imaginem uma casa terrena com 5 membros na família e considerem que no mínimo mais 20 entidades ali transitam quase que diuturnamente. O critério que define essas aproximações são variados e multifacetados, criando as mais infinitas formas de interação e convivência. Tomando por base a colocação de O Livro dos Médiuns, item 232, temos: consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. O Brasil insere-se como grande polo magnético que renova e alivia as dores humanas pela força natural que irradia de seu povo e de seu solo. Fé espontânea e natureza rica são fontes inesgotáveis de atração para quantos se encontram sem norte na vida espiritual, razão pela qual esta pátria tem funcionado como um centro de gravidade para todas as questões que dizem respeito à história e aos caminhos da Terra. Nessa etapa chamada transição, torna-se imprescindível alargar os horizontes dos depositários da revelação espírita, a fim de não reduzir, em míseros informes literários, a complexidade das operações de que se revestem esses períodos decisivos para o futuro. Transição é o período que separa 2 ciclos. Passamos neste instante pela transição do ciclo provacional expiatório para o ciclo regenerativo. Além de fatores sociopolíticos e econômicos, o traço fundamental dessa transformação é, antes de tudo, espiritual. Os caracteres do homem civilizado são claros, conforme a questão 793 de O Livro dos Espíritos. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Homens civilizados, na acepção integral da palavra, são aqueles que integram moral e inteligência a serviço do bem de todos. A moralização do planeta é condição essencial para que se instale a era da regeneração. Esses dados deveriam ser os primeiros a ser revelados ao plano físico, intercedeu o Dr. Inácio, somente estando por aqui, para se ter noção do significado de uma tarefa de intercâmbio nesse cenário de lutas globais.
Exatamente, Inácio. Esse é um foco importantíssimo. Volto a insistir. Lá vem o cabeça dura, descontraiu Dona Modesta. Você já sabe, Modesta. Claro que sim. Você adoraria dar notícias sobre os infernos. Que sabem os espíritas sobre dragões, as 7 organizações do mal, a origem de Lúcifer, a influência das falanges perversas na raiz do mal? Que noções possuem sobre a antropologia da maldade organizada no planeta? Será que já ouviram sobre as escórias, o vampirismo assistidos e os vibriões? Quem revelou algo sobre os 7 vales da perversidade e o cinturão vibratório que agasalha a humanidade? Quantos conhecem sobre as relações entre religião e as ordenações das hostes do mal? Quais informações possuem sobre a vida social nessa semicivilização? Que conhecem além do umbral? E acreditariam? Aparteou o professor. Certamente teriam dificuldade. Se eu mesmo estando aqui ainda me assusto com o que vejo, que se dirá no plano físico. Apesar disso, a hora chegou e estamos convocados a novos procedimentos. Inácio tem razão, professor. Eurípides referiu-se à parábola das bodas. Não podemos pensar naqueles que são considerados os aprovadores da pureza doutrinária se desejamos servir ao Cristo. Se nossos propósitos forem honestos e consistentes, serão ouvidos pelas almas livres de amarras culturais e dispostas a dilatar sua visão espiritual. Só não podemos ser ingênuos, concluiu Dona Modesta. Nossa coragem não pode ser ingênua, nisso concordo, completou o doutor Inácio. E o professor o que pensa? Realmente, compete-nos informar sobre a extensão do mal para chamar os homens a dimensionar o serviço que nos aguarda. Entretanto, haveremos igualmente de noticiar sobre as medidas salvadoras do bem a fim de incentivar o otimismo. O excremento mental de expressiva parcela da humanidade, decorrente de hábitos primitivos e de atitudes perversas, contamina a psicosfera terrena com espessa nuvem bacteriana, capaz de provocar desequilíbrios de variados matizes. Organizações que envelheceram nas técnicas do mal e da sordidez, da crueldade e da inteligência que incita a guerra, mais que nunca agitam seus bastonetes de ódio contra as felizes investidas do mais alto em seus túmulos de maldade. Essa matéria mental por si só representa pesado ônus para o psiquismo humano, que para se ver livre de seu contágio, carece de severo regime de asseio nos pensamentos, nos costumes, na oração defensiva, na meditação e na ação benfazeja. Estamos todos, sem exceção, a serviço do programa regenerativo da humanidade, planejado pelo Cristo, para a instauração da era do Espírito na Terra. Os corações apaixonados pelos interesses maiores assumem espontâneos retornos à vida material nos desafios do testemunhos. Outros tantos que já se encontram nos ofícios de espiritualização são convidados a trabalhar pela escória das trevas em ambos os planos de vida. Uma encarnação nesse clímax vale por mais 2, considerando o aproveitamento que se fará. Essa é a mensagem contida no Evangelho, quanto aos trabalhadores da última hora que recebem salário igual, mas que suam com mais intensidade no esforço ativo de seus membros no trabalho árduo. Quem desdenhar semelhante quadro aqui apresentado por nós, certamente estará optando pela ilusão que prefere nos tirar a chance de enxergar e vislumbrar o desafio mais difícil e doloroso, em detrimento das fileiras confortáveis de labor, assemelhando-se ao lavrador que, pretextando prudência, não sai ao sol, nem vai aos campos, aguardando farta colheita de frutos, somente porque tem em seus celeiros os divinos grãos do Espiritismo. Mensagens como essas ainda não devem ser digeridas a uma comunidade que não se sente sensibilizada por trocar horas de lazer pela edificação moral. Se muitos aprendizes ainda vacilam em acreditar que as trevas podem, com grande mestria, reencarnar os verdugos do vício e da vaidade, como acreditarão
em propostas voltadas para o sacrifício e o desprendimento? Se muitos médios ainda vacilam em deixar seus prazeres de fim de semana, como receberão semelhantes notícias? Certamente nesses casos, os velhos chavões funcionarão como escape justificativa. Por que mensagens tão desastrosas quando o Espiritismo deve confortar? Por que notícias tão tristes quando a função da boa nova é dar a boa notícia? Outros mais dirão: a que pode nos conduzir essas ideias senão ao medo e ao terror? Ainda outros vão questionar com que fim algum espírito do bem trataria desses assuntos? As perguntas se multiplicarão, embaladas pelo desculpismo e pela invigilância dos que se acostumaram aos regimes de dever cumprido no limite das folgas. Contudo, aos que destinamos essa convocação em regime de urgência, será pedido muito equilíbrio ante o medo de dar novos passos e a prudência que nós próprios os conclamamos para não se perderem nos labirintos da fascinação e do fanatismo. Tomaremos, portanto, medidas no intuito de apressar a formação de novos horizontes para os lidadores espíritas no que diz respeito à mediunidade, que cada qual reúna sua equipe e defina os passos, arrematou Dona Modesta.